contribuição do exercício físico com relação à glicemia, né, que é o quanto de glicose, da concentração de glicose no sangue, com relação à insulinemia, quer dizer, o quanto se tem de insulina aí circulando no nosso sangue, para quem tem diabetes. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives aí de imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro, eu sou especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu oriento o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou então o diabetes ao exercício, desde a anamnese até a prescrição. Isso com total segurança. Então, o detalhe é assim, a gente tem um problema muito sério em relação ao portador de diabetes aí, tipo 2, né, porque ele começa a apresentar resistência à ação da insulina. Então, o portador de diabetes tipo 2, ele vai apresentando resistência à ação da insulina e, consequentemente, existe uma quantidade muito aumentada de insulina circulando no sangue e, consequentemente, esse aumento na insulina do sangue aumenta muito o risco cardiovascular. Então, quer dizer, quem tem diabetes tipo 2, o corpo encontra resistência à ação da insulina, quer dizer, produz insulina, essa insulina não é o suficiente para remover a quantidade de glicose no sangue, começa cada vez a aumentar mais e a médio e longo prazo aumenta muito o risco cardiovascular. Esse risco cardiovascular está relacionado ao quê? A aumentar o risco desse indivíduo ter infarto agudo do miocárdio, a ele ter hipertensão, a ele ter AVC. Então, aumenta muito o risco da pessoa morrer e também ter o que a gente chama de comorbidade, porque cada alteração que ele vai ter, alteração nos triglicerídeos, né, ou nas frações de colesterol, ou mesmo aí hipertensão, quer dizer, é mais medicamento que precisa tomar, muitas vezes o ganho de peso também fica associado, então você vai juntando um monte de coisa que vai trazendo só desconforto para a pessoa, então a comorbidade ela acaba aumentando. Isso é muito comum no portador de diabetes tipo 2. Agora, o que a gente vê acontecer no portador de diabetes tipo 1? O portador de diabetes tipo 1, ele tem destruição das células beta-pancreáticas. Então, o sistema imune vai lá, destrói a célula pancreática, para de produzir insulina. E aí é onde está o grande problema. Precisa-se chegar a uma dosagem adequada de insulina para que esse indivíduo com diabetes tipo 1, que não produz insulina, de maneira exógena, quer dizer, aplicando ali insulina basal, insulina ultra rápida, ele consiga automaticamente ter um bom controle da glicemia. Onde está o detalhe dessas duas histórias, né? Onde é o grande problema que a gente tem com o portador de diabetes tipo 2 em relação aí ao portador de diabetes tipo 1? É exatamente essa relação entre a quantidade de insulina que fica circulando no sangue, que é chamada aí de insulinemia, e a quantidade de glicose que fica circulando no sangue, que é chamada de glicemia. Então, essa relação ela é muito interessante, porque em um indivíduo que não tem diabetes, consequentemente, a glicemia é o que vai determinar o quanto de insulina vai ter circulando. No indivíduo que tem diabetes, ele além de ter glicemia alta, no diabetes tipo 2, ele também tem uma quantidade de insulina alta. Então ele fica com hiperglicemia associado a uma hiperinsulinemia. Fica tanto com a concentração de glicose alta como com a concentração de insulina alta também circulando no sangue. E isso, para o sistema, principalmente cardiovascular, é extremamente ruim. E é muito comum, né, as pessoas com diabetes tipo 2, um dos maiores medos, né, que as pessoas têm é justamente de usar insulina. Você vai falar, eu não quero usar insulina. Primeiro, porque, claro, tem que fazer aplicação ali subcutânea, certamente é um desconforto para a pessoa, apesar que hoje a gente tem aí agulhas com 4 milímetros, quer dizer, muito curtinha, extremamente fina, então o desconforto é muito pequeno. Mas qual é o grande problema? As pessoas associam, falam, ó, todo mundo que usa insulina ganha peso. Então você vai falar, oh, eu tenho diabetes, tipo 2, já sou gordo, eu vou usar insulina, eu vou ficar mais gordo ainda. E pode ser que isso realmente aconteça. Além do risco cardiovascular já está aumentado. Quer dizer, vai ser só um problema a mais. E no diabetes tipo 1? A gente sabe que o que tem mostrado um melhor controle para o diabetes tipo 1 é exatamente um tratamento mais intensivo. O que é isso? Medir a glicemia mais vezes ao dia e aplicar
mais doses de insulina. Isso leva o indivíduo a qual situação? A ter, para evitar a hiperglicemia, começar a ter uma quantidade muito grande de insulina circulando no sangue. Isso começa a mostrar, né, principalmente para indivíduos que têm diabetes há mais tempo, aqui já convive com diabetes há mais anos, que começa também a aumentar o risco cardiovascular desse indivíduo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu ainda não coloquei na equação do tratamento aí do diabetes a questão do exercício físico, né? Estou mostrando para vocês qual é o padrão. O padrão normalmente qual é? O indivíduo ele é diagnosticado, ele começa lá com tratamento medicamentoso, ou se tem diabetes tipo 1, começa com o tratamento insulínico, né, a insulinoterapia. Ele vai ajustando, depois vem geralmente isso é feito com os médicos junto com a enfermagem. Depois, automaticamente vem a orientação nutricional e entra também aí o exercício como parte do tratamento. Agora, tirando o exercício, muitas pessoas, que é o que eu sempre falo aqui para vocês, né? Apesar de eu falar que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, a gente sabe que o indivíduo, normalmente que tem diabetes, ele tem uma vida tão comum quanto a das outras pessoas. Então, a gente sabe que a rotina que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil a gente conseguir encaixar ali o exercício físico. Então, uma boa parte dos portadores de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, eles têm o tratamento baseado no medicamento, no caso aí no antidiabético oral ou na insulina, e também tentando ali controlar daquele jeito a parte alimentar, principalmente a ingesta de carboidratos. E aí o que acontece com esses indivíduos? Eles muitas vezes ficam expostos a essa situação que eu estou colocando para vocês, do indivíduo ter uma quantidade de glicose mais alta, porque ele não está fazendo exercício. Ele vai tentar compensar isso. Para quem tem diabetes tipo 2, o corpo fica tendendo a ter uma quantidade maior de insulina ali circulando. E por que tende a acontecer isso? Porque o sistema já não conseguiu mais manter uma quantidade tão alta de insulina circulando no sangue. E, consequentemente, ele teve diagnóstico de diabetes. Aí ele usa medicamentos para que aumente a ação da insulina no sistema. E, muitas vezes, por apresentar resistência à ação da insulina, ele acaba tendo aí uma quantidade maior de insulina circulando no sangue. E no tipo 1, para ter um controle melhor, normalmente se usa cada vez doses maiores de insulina. E qual a função da insulina no nosso sistema? O básico é armazenar energia, por isso que ele é considerado aí um hormônio anabólico. E a insulina ela vai ter qual função? Exatamente tirar a glicose do sangue para evitar a hiperglicemia e fazer com que ela fique armazenada nos tecidos. Quais tecidos? Inicialmente no músculo, que vai ter uma capacidade de armazenar ali glicose na forma de glicogênio hepático, de acordo com o grau de condicionamento físico que o indivíduo tem. Então, de uma maneira geral, quem é pouco treinado não vai precisar de tanto glicogênio assim no tecido muscular. Então, ele tem uma reserva menor para poder armazenar no tecido muscular. Deu essa reserva, a glicose vai continuar circulando no sangue. Parte dessa glicose, ela está no fígado. E a insulina ajuda o fígado a pegar a glicose que está ali armazenada no fígado e transformar também em glicogênio hepático. Só que o fígado ele também tem um limite superior, que no indivíduo adulto aí varia entre 90 e 110 gramas, geralmente a gente arredonda aí em torno de 100 gramas. E além disso, outro detalhe, a glicose que sobrar no sangue, ela automaticamente não pode ficar ali. E o corpo não quer também que ela fique, porque serve como fonte de energia. Então ela vai ser, através da ação da insulina, armazenada no tecido adiposo. É daí que vem essa situação. Falar, todo mundo que usa insulina acaba ganhando peso. Então quem tem diabetes tipo 1 e tem um tratamento melhor que a gente fala com a hemoglobina glicada, né, abaixo de 7, por exemplo, ou buscando, né, esse tratamento, porque o portador de diabetes tipo 1 ele fica naturalmente exposto a vários episódios aí de hiperglicemia ou hipoglicemia, isso é muito comum no tratamento de diabetes tipo 1, que não faz exercício físico como parte do tratamento, e consequentemente ele compensa isso de que maneira? Aplicando insulina quando a glicemia está alta, aí ele faz hipoglicemia, e o que ele faz? Consome carboidrato. E depois vai ter o efeito rebote, e aí vai ter que aplicar mais insulina ainda. E aí o que acontece? Essa briga de insulina e glicose faz muitas vezes com que o portador de diabetes tipo 1 comece a ganhar peso. E não é ganhar peso em qualquer lugar, geralmente na região abdominal.
onde a gente sabe que tem uma relação direta com a síndrome metabólica, e isso aumenta o risco cardiovascular também do portador de diabetes tipo 1. Então a gente tem o padrão do portador de diabetes tipo 2, aquele indivíduo que até ter o diagnóstico do diabetes foi ganhando peso por conta da hiperinsulinemia, foi, de certa maneira, aumentando aí o risco cardiovascular também pela hiperinsulinemia, porque o corpo tem resistência à ação da insulina, então fica cada vez tentando produzir mais insulina, até que chega um momento que não consegue mais produzir o suficiente para manter o padrão normal de glicemia, que é chamada aí de euglicemia, e, consequentemente, o indivíduo tem diagnóstico de diabetes. Aí ele começa a tomar medicamentos, mas a tendência natural é ter ainda uma quantidade aumentada de insulina aí no sangue. Para o portador de diabetes tipo 1, que não faz o exercício, é a mesma situação. Come lá o carboidrato, aumenta, aplica insulina, faz hipoglicemia, come carboidrato. E aí fica automaticamente uma grande quantidade de carboidrato e glicose ali circulando no sangue, uma hora com mais insulina armazena mais energia, uma hora com menos insulina. Mas isso também faz com que esse indivíduo acabe, ao longo do tempo, ganhando peso e também aumentando o risco cardiovascular, como acontece no diabetes tipo 2. Agora, onde está aí? Agora vamos colocar nessa história toda o exercício físico. Então, essa aula, eu quero que fique bem claro para vocês, que eu estou trazendo uma oportunidade muito grande para nós que somos profissionais de educação física, além de conseguir mostrar resultado aí já na primeira aula para o nosso indivíduo com diabetes, ainda explicar para ele que a médio e longo prazo, o exercício físico como parte do tratamento vai sim colocá-lo em uma situação onde a qualidade de vida dele vai melhorar e muito, além de diminuir principalmente risco cardiovascular. Que isso é uma coisa que a gente já sabe na população em geral, mas que pouco se fala no diabetes. Fala-se muito do diabetes tipo 2, mas quase ninguém fala no diabetes tipo 1. Mas isso também acontece no portador de diabetes tipo 1, principalmente quando ele não faz o exercício. Então isso é algo que nós, como profissionais de educação física, a gente tem aí uma oportunidade excelente de trabalhar com o nosso aluno com diabetes e explicar para ele o porquê. E isso é algo que eu já comentei com vocês e eu vou comentar de novo. Normalmente, quando a gente observa os indivíduos que têm os trabalhos, né, que mostram portador de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, a grande maioria não consegue ter hemoglobina glicada menor do que 7%, que é o que a gente sabe que vai trazer risco de complicações crônicas do diabetes, vai diminuir muito o aparecimento de risco de complicações crônicas do diabetes. Agora, por que a grande maioria não consegue? Porque na hora que você vai conversar com essas pessoas, ou aplicar um questionário, fazer uma pesquisa com essas pessoas, a grande maioria não tem o exercício como parte do tratamento. Ou simplesmente não fazem exercício. Então, eu já comentei isso com vocês também. O portador de diabetes, ele pode vir fazer o exercício com você, não para controlar o diabetes, mas porque ele quer, sei lá, melhorar a velocidade dele na corrida. Ele rema, por exemplo, ele quer ter um rendimento melhor no esporte que ele está inserido. Ele pedala, não importa. Mas ele é uma pessoa que naturalmente é ativa. Agora, o que a gente vê é uma grande quantidade de pessoas com diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, sedentárias ou totalmente insuficientemente ativas, aonde a base do tratamento dele está no medicamento, ou aplicando um monte de insulina, ou então tomando lá uma grande quantidade de antidiabéticos orais e muitas vezes associando o antidiabético oral à insulina. E isso vai influenciar diretamente nessa relação de glicemia e insulinemia. Quer dizer, o quanto de insulina tem circulando no sangue e o quanto de glicose tem circulando no sangue. E isso aumenta risco cardiovascular. Então, o exercício. Agora, vamos colocar o exercício nessa equação. Como é que vai ficar o cenário? Totalmente diferente. Porque o exercício, por si só, ele tem característica hipoglicemiante. O que é isso? Toda vez que quem tem diabetes vai fazer o exercício, o músculo vai, para gerar energia, vai usar as reservas de glicogênio e o corpo busca situações de equilíbrio. Então, independente da ação da insulina, a glicose vai ser captada do sangue, vai ser trazida para dentro do músculo para servir como fonte de energia. Então, o exercício tira a glicose que está no sangue, vai diminuir a glicemia desse indivíduo. Isso é certo. Daí, de repente, vocês podem me questionar, falar, mas professor, existem exercícios, muitas vezes que sendo feito com alta intensidade, existe a liberação de hormônios contrarreguladores da ação da insulina, e que muitas vezes podem
finalizar ali a sessão de treinamento ou um período depois do treino, onde a glicemia ela vai ficar um pouco mais alta do que estava no começo do treino. Só que antes dessa quantidade de hormônios contrarreguladores chegarem à circulação para terem a capacidade de influenciarem na glicemia para um valor de concentração maior, quer dizer, aumentar essa concentração de glicose, antes disso acontecer, vai ter o quê? Uma diminuição na glicose. Então esse é o primeiro detalhe, por isso que eu afirmo, o exercício ele é hipoglicemiante. E muitas vezes, quando a gente aplica exercício com alta intensidade, você vai, muitas vezes, diminuir, você vai perceber diminuição na concentração de glicose, mas não numa velocidade tão acentuada quando sendo feito com intensidade moderada. Mas o exercício, ele é hipoglicemiante. Outro detalhe que a gente não pode esquecer, lembrando do exercício em relação às respostas da glicemia. O exercício, você vai gastar a reserva de glicogênio. Você vai ter o impacto no sistema, o estresse ocasionado pelo tipo de exercício que foi feito, pelo volume e pela intensidade. E isso, consequentemente, vai trazer o quê? Vai refletir no EPOC, que é o consumo de oxigênio, né, em excesso lá que acontece depois do exercício. Então, o EPOC ele serve para quê? Para justamente reequilibrar o organismo. Você quebrou a homeostasia, fez gastar energia e agora está na hora de repor essa energia e voltar de novo à homeostasia. É para isso que serve o EPOC, que é o pós-exercício. E o que acontece nesse momento? Precisa sim remover glicose do sangue, trazer principalmente para repor no tecido muscular, que é onde foi gasto. O que a gente se alimentar depois do exercício vai primeiro para o fígado. Então o fígado vai lá repor a energia dele também. Vai remover elementos ácidos. Para quê? Para e aumentar a concentração de oxigênio tanto no sangue como nos tecidos. Para que haja de novo, para que a recuperação da homeostasia, para ir para frente, dali para frente, sim acontecer a reestruturação, seja aí do armazenamento, né, primeiro aí do glicogênio, principalmente muscular, e em seguida a síntese proteica das microlesões que foram sofridas lá no tecido muscular durante o treinamento, além de a construção de outras estruturas proteicas também. Então, isso vai acontecer no exercício. Agora, o que isso tem a ver com a glicemia e a insulinemia, que é a concentração de glicose no sangue e a concentração de insulina? Quando se faz exercício, isso é muito claro, principalmente no portador de diabetes tipo 1. Depois de um período que ele está fazendo exercício, precisa sim fazer ajustes nas dosagens de insulina. Muitas vezes na insulina basal, associado também à insulina de curta duração, aquela que ele vai usar nas refeições ou em momentos de hiperglicemia. E quando você faz a dosagem total da quantidade de insulina, né, que o indivíduo está utilizando, que ele está utilizando hoje, aí começou a fazer o exercício, depois dos ajustes, a gente vê que tem uma diminuição que normalmente é bastante significativa. Então, de uma maneira geral, a insulina basal ela é prescrita para o indivíduo que tem diabetes, representando aí de 30% a 50% do total da insulina que ele vai ser aplicada ali durante o dia para ele. Só que, quando se faz exercício, a tendência natural é ter aí valores menores do que 30%. E por que isso acontece? Porque o exercício, ele, por ter essa característica hipoglicemiante, seja no momento do exercício, como também no pós-exercício. Porque se o exercício, ele naturalmente sensibiliza o receptor de insulina, com menor quantidade de insulina circulando, todas as ações bioquímicas necessárias para que haja captação da glicose do sangue no pós-exercício vão acontecer. Então isso é algo maravilhoso para nós como profissionais da educação física. Por quê? Quem está no comando do exercício somos nós. É nós que vamos avaliar e prescrever o exercício para quem tem diabetes. Então, se esse indivíduo, fazendo o exercício, ele vai estar exposto a uma quantidade menor de medicamento antidiabético oral, se ele usar insulina, ele vai ter que reduzir a dose de insulina. Então, o risco de hiperinsulinemia, ele acaba ficando bem diminuído. E a relação direta entre o aumento na quantidade de insulina, que faz o indivíduo muitas vezes ganhar peso,
faz aumentar o risco cardiovascular e também influencia no aparecimento, principalmente aí dos fatores de risco para síndrome metabólica, também vão ficar aí bastante diminuídos. Então, quer dizer, a gente melhora, além de melhorar o tratamento do diabetes, a gente diminui também a maior parte aí dos fatores de risco cardiovascular para o nosso aluno com diabetes. Então, o exercício ele é muito mais poderoso do que propriamente só. Ele serve para muito mais situações que são benéficas para quem tem diabetes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, do que propriamente somente para baixar a glicemia do indivíduo que tem diabetes. Então isso é algo que eu quero que fique muito claro para vocês. Só que para isso, o que a gente precisa? De conhecimento. E é isso que é a minha preocupação, trazer para vocês informações que vocês possam usar. Porque quando vocês conversarem com as pessoas que têm diabetes, a grande maioria vai falar, mas eu não faço exercício. Eu não gosto de fazer exercício. Né? Depois, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, diabetesplay.com.br, o link. Sim, vocês vão ver. A primeira pergunta que me foi feita lá foi, professor, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? Então, o detalhe é, algum movimento a pessoa gosta de fazer. Então, eu lembro que até um amigo meu, né, uma época ele foi dar aula para uma senhora, e ele falou, cara, ela não gosta de exercício, eu conversei com ela, não sei o quê. Eu falei, cara, pergunta para ela quando ela era jovem, o que ela fazia? Porque pode ver, o histórico geralmente da pessoa, a pessoa é mais jovem, fala, pô, mas eu jogava futebol, eu jogava vôlei. Se você começar a resgatar isso com ele, mesmo que seja de uma maneira lúdica, ele vai estar se movimentando, você está fazendo a sua parte como profissional de educação física e vai ajudar essa pessoa com uma atividade que ele gosta. E claro, junto com isso a gente vai colocando outros exercícios para poder ajudar ali no equilíbrio, no fortalecimento, trabalhar a propriocepção, coordenação motora, e aí vem essa leva de variáveis que a gente normalmente utiliza aí para prescrever o exercício. Isso ajuda muito. E eu lembro que na época, ele conversando com ela, que ela falou, quando eu era jovem eu gostava bastante de dançar. Cara, resolveu o problema. Né? Até a última vez que conversei com ele, já fazia anos que ele estava dando aula para ela, e ela dançando com ele. Entendeu? Ele dançava com ela nas aulas. Então, isso eu acho que é uma coisa maravilhosa, porque ela estava fazendo uma atividade que ela conseguiu, né, resgatar lá na memória, ela gostou disso, era uma coisa que ela gostava quando era mais jovem, e automaticamente, claro, fazendo exercício de fortalecimento, de propriocepção, lá, de coordenação, foi cada vez melhorando mais, resgatando um pouco, né, daquela agilidade que ela tinha quando mais jovem. E, consequentemente, impactou diretamente aonde? Principalmente no controle glicêmico inicialmente. Com isso, menos medicamento e, consequentemente, menos episódios de hiperinsulinemia e, consequentemente, diminuição de risco cardiovascular. Quer dizer, que coisa melhor do que isso, né, para o nosso aluno que tem diabetes, você melhorar a qualidade de vida dele, sabe, trazer felicidade para a pessoa por ela estar fazendo algo que ela gosta. Então, eu acho que, sabe, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que é difícil a gente mensurar o valor de tudo isso. E, consequentemente, pode ter certeza, se você fizer isso para o seu aluno, você vai certamente ser indicado aí para muitos mais alunos, e daqui a algum tempo você vai estar mandando mensagem aí para mim, falando, professor, realmente estou sem horário aqui para atender todo mundo agora. E é assim que vai funcionando, é assim que normalmente funciona. Só que para isso a gente precisa de conhecimento. Então, esse assunto que eu estou abordando com vocês aqui, raramente vocês vão ouvir alguém comentar a respeito, principalmente relacionado à parte da educação física. Então, a minha ideia aqui para vocês é trazer conhecimento que nem todo mundo fala. Né? Por isso que eu falo para vocês, mandem perguntas para mim, porque sempre aparece alguma coisa nova aí. Então, isso eu acho que é bastante importante, sim. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A mensagem de hoje, então, era essa, né? Que era a contribuição aí do exercício nessa relação da glicemia com a insulinemia, que é algo que a médio e longo prazo vai fazer aí toda a diferença para o nosso aluno com diabetes, seja ele portador aí de diabetes tipo 1, tipo 2, ou mesmo na parte do diabetes gestacional é um período mais curto aí, né, da vida da mulher, que claro, ela pode também depois ficar com diabetes tipo 2, mas naquele momento, pelo menos, a gente fica muito mais exposto à situação dela clínica, né, das situações obstétricas dela, de alterações obstétricas, muitas vezes permitem que a gente possa fazer um pouco mais de exercício ou muitas vezes interromper o exercício por conta dessas alterações, que são mudanças muito acentuadas que acontecem num curto espaço de tempo aí para
para as mulheres, mas de uma maneira geral, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 é aonde a gente vai trabalhar realmente por um longo período. Nós melhoramos muito o tratamento, né? Então, se tem aí os tipos de insulina, os análogos de insulina humana com diferentes tempos de ação, que eu comentei com vocês na live de ontem, os sistemas de monitoramento, né? Então, seja aí através dos glicosímetros ou mesmo os sensores. Então, tudo isso melhora a qualidade de vida de quem tem diabetes. Em relação ao quê? Ao controle glicêmico. Mas se não colocar o exercício nessa equação, o risco cardiovascular continua aumentando. Então, que é algo que é natural da nossa vida, né? Conforme a gente vai envelhecendo, o risco cardiovascular aumenta. E a gente já sabe dessa relação do exercício, né? Do exercício físico para diminuir risco cardiovascular. Agora, visando muitas vezes o tratamento do diabetes, tirando o exercício da equação, normalmente se tem essa questão relacionada a um aumento aí na insulinemia, que vai expor mais o indivíduo com diabetes a o risco cardiovascular. E o exercício, certamente, ele tira aí, diminui todos esses riscos, todo o próprio processo de envelhecimento nosso, quando o exercício está envolvido, ele traz benefícios. Então é algo para a gente, como profissional de educação física, aí, que já trabalha, ou pretende trabalhar com quem tem diabetes, uma informação que eu julgo extremamente importante, para a gente convencer realmente o nosso aluno ali com diabetes a continuar treinando e perceber os benefícios. E eu falei do que a gente apresenta resultados já logo na primeira aula, justamente por conta de medir a glicemia. Mede a glicemia antes, faz o exercício, mede e no final diminuiu. E a pessoa vai falar, nossa, mas diminui tão assim, tão rápido. Quer dizer, 40, 60 minutos de exercício diminuiu tanto assim a glicemia. Quer dizer, você já ganha a pessoa com diabetes ali, naquele momento. Tá bom? Que é o que todo diabético quer, ter uma diminuição na glicose. Você mostra que com o exercício você consegue isso e conversando com ele, tendo um pouquinho mais de conhecimento aí, você vai mostrar aí muitos mais benefícios para eles e para ele que vai servir aí para médio e longo prazo com relação à qualidade de vida. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Forte abraço, até mais.